Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, bem polêmico. Aparições marianas. Mais especificamente, hoje nós vamos focar na aparição de Zeiton, no Egito, em 68, abril de 68. Não é mesmo, senhor Fudjek? Salve, salve, PH. É isso aí, vamos falar sobre aparições marianas com o nosso Thiago Tiquete. Seja bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, galera. Apesar de ser ufólogo, eu já falei, eu gosto muito de mistérios, eu gosto de dinossauros, eu gosto de tubarões, então é uma miscelânea, meu amigo. Tudo que é estranho e diferente é interessante, né, cara? Atrai a atenção da gente. É claro, coisa convencional não tem graça, tem que ser coisa de louco. Eu adoro isso, adoro tudo isso. E todo ufólogo tem histórias não ufológicas pra contar, né? Cara, eu tenho. Se um dia vocês quiserem fazer um episódio de fantasmas, eu tenho, viu? Não faz isso comigo não, cara. Claro que eu quero. Eu amo o assunto também, amo o assunto. E tenho casos pessoais. Não é um nem dois não, cara. Tenho vários casos. Então eu não preciso nem falar que nós vamos voltar aqui pra gravar com o Tiquete um episódio de fantasmas, né? Mas até lá, nós vamos ficar com nossas aparições marianas, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Aparições marianas, milagres, Virgem Maria, princípio holográfico, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Antes de começar a falar propriamente das aparições marianas e lá do caso de Zeiton, Thiago, eu só queria, acho que pouquíssima gente que não vai te conhecer, mas eu queria só te dar uma chance de apresentação, assim. Você agora é diretor da MUFON Brasil, né? Isso, eu pesquiso ufologia há quase 30 anos. E nesse tempo todo eu comecei lá na revista, pesquisando, claro, depois eu comecei na revista UFO como tradutor voluntário, depois comecei a escrever textos para a revista UFO, aí me tornei coordenador internacional das representações da revista UFO, depois fui membro do conselho da revista UFO e hoje eu sou co-editor da revista UFO, que vai voltar. Aguardem que vai voltar. Aí sim. Tudo isso graças ao Gevaer, claro. E aí ele foi moldando o caminho pra mim. Eu cheguei a ser assistente da MUFON no Brasil dele, ele era o diretor. Depois ele se tornou, antes dele falecer, ele se tornou diretor emérito da MUFON Mundial, um cargo acima, mundial, ele estava com outros projetos, e eu fui alçado pela MUFON a diretor nacional da MUFON. Além disso, eu estou presidente da CBU, da Comissão Brasileira de Ufólogos, do qual o Jackson faz parte também, e além de ser também o delegado brasileiro da AICER aqui no Brasil. Então são muitos cargos, nomes bonitos, mas o que importa é a pesquisa ufológica. Sim, exatamente nisso. O seu currículo é bacana, é o currículo bigode grosso, é aquela carteirada pesada, mas igual você falou, o importante é pesquisa, e isso é uma coisa que você fez muito. Quando a gente começou a conversar, eu te chamei pra gente gravar sobre Zeiton, você falou assim, PH, pesquisei outras aparições marianas, então hoje nós temos muito assunto pra falar. Vamos começar. Zeiton. Qual que é uma cidade, essa igreja já existia lá, e o que foi essa aparição, Tiquete? Essa já existia, né? Era uma igreja que já tinha lá no Egito, e a gente, quando pensa em Egito, a gente pensa em muçulmanos, né? Na religião muçulmana. E uma igreja cristã dentro do Egito é algo que não é muito comum. Quer dizer, em todo o Oriente Médio existe cristianismo no mundo inteiro. Mas é claro que em alguns lugares você tem uma predominância de uma religião. E no Oriente Médio são os muçulmanos, na Ásia tem os budistas e tudo mais. E aqui no Brasil, os católicos. Na verdade, foram dois anos de episódios, né? Em 2 anos. Em 68 foi o primeiro, como você falou no início, no dia 2 de abril. Um mecânico de ônibus
o nome do cara era Farrukh Mohammed. Tudo que é, desculpa a brincadeira, mas tudo que é árabe tem um Mohammed no meio. Sim, é o Farrukh nome padrão. Mohammed, exatamente. É que nem José, João no Brasil. Ele estava trabalhando do outro lado da igreja de Santa Maria de Zeitoun, no distrito do Cairo, na capital. De repente ele viu algo no teto da igreja e tem fotos, não é nesse momento, mas tem fotos que mostram, é impressionante, a imagem realmente da Nossa Senhora. Para quem não sabe, a Santa Maria de Zeitoun seria a Nossa Senhora Aparecida. Sim. Tá? Seria a Nossa de Guadalupe. Seria só a localização ali que mudou, né? A Nossa Senhora é a Nossa Senhora normal, mas ela apareceu em Guadalupe. E essa aí apareceu em Zeitoun. Só a mãe de Deus, a mãe de Cristo, né? A mãe de ser Nossa Senhora. Então ele viu essa figura, aí depois uma multidão começou a se reunir para ver a mesma coisa. Depois de alguns minutos, a figura ela desapareceu. E aí, no 9 de abril, naquele mesmo ano de 9 de abril, a figura apareceu novamente, ficou apenas alguns minutos e desapareceu. Foi ali que o pessoal começou a reconhecer aquela figura como a Virgem Maria. E aquilo atraiu, assim, milhões de curiosos, milhares de cristãos ao Egito, do Egito e para o Egito. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa impactante, porque foi vista por um muçulmano. E também atraiu o interesse da religião muçulmana. Então é um caso que ficou marcado, e como a gente estava conversando, a gente teve o caso lá do Milagre do Sol em Aparecida, que foi um caso tão impressionante quanto, mas não teve essa imagem detalhada que as pessoas viram lá. Foram luz, foi o sol, foi um OVNI, uma nave não terrestre. Aqui viram a imagem, e é muito interessante realmente esse caso. Ele é interessante também porque ele, diferente do Milagre do Sol de Fátima, ele tem imagens e vídeos, né? Ele foi registrado. E, cara, você vê nitidamente uma pessoa aparecendo com aquela imagem clássica da Nossa Senhora em cima da igreja. Exatamente. Até o presidente do Egito na época, o Gamel Nasser, ele visitou o local e ele viu a aparição. O presidente do Egito viu lá. Equipes de televisão fizeram reportagem, jornais tiraram fotos, escreveram. A polícia fez uma investigação, mas não conseguiu. Ele não conseguiu explicar se era algo natural ou humano. E ao mesmo tempo, na época, um grupo de monjas católicas, elas viram a aparição e enviaram um comunicado para o Vaticano, que aí o Vaticano investigou por conta própria. E eles, no dia 5 de maio de 68, eles conduziram, e no dia 5 de maio de 68 eles confirmaram que a aparição era real. E o Vaticano confirmou essa aparição, eu não sei se é essa palavra certa, ele canonizou essa aparição é uma aparição tida como oficial pela Igreja Católica? Não é canonizada porque ele já era uma santa, né? É uma santa, então não canonizou, mas ele confirmou como real, como um milagre católico, a aparição da Nossa Senhora. Agora, olha só, a gente vê muito caso de aparição mariana que Nossa Senhora aparece em um determinado local e, por aparição ser nesse local, acaba se criando uma igreja, criando um santuário ali em homenagem à aparição. No caso de Zeitoun, não, né? Ela já apareceu numa igreja que tinha ali no local e foi igual nós falamos aqui, foi várias aparições, não foi só uma que apareceu rapidinho e foi embora. Foram várias aparições e elas duraram um bom tempo ali, a ponto de pessoas se aglomerarem. Acho que, se eu não me engano, foi por volta de 50 mil pessoas total ali que viram o fenômeno. E ficava lá por vários minutos, até mesmo horas, e todo mundo observando, né? Exatamente. Até mesmo o líder, o chefe da igreja ortodoxa lá de Alexandria, o Papa Kyrillos VI, ele falou... Eu estudei, viu, gente, para falar sobre isso. ele fez uma investigação também e ele não conseguiu descartar que fosse uma aparição milagrosa. O interessante é o seguinte, as aparições continuaram... A última vez que teve aparição foi em 1971. Até lá, milhares de pessoas viram a santa. O interessante é o seguinte, essa igreja ela é venerada como um dos lugares onde os cristãos acreditam que a Sagrada Família, que é Maria, José e Jesus, ficou quando esteve no Egito. Então tem muita gente que ainda duvida que Jesus não passou pelo Egito. Existem teorias de que Jesus, depois dele ele foi crucificado, ressuscitou. Tem teorias que ele foi viver no Egito, ele está enterrado no Egito. O corpo físico de Jesus está enterrado no Egito. Isso são teorias, né? Você vê no History Channel, você vê em revistas, você vê em livros, que falam que Jesus estaria enterrado no Egito. Teria se casado até com Maria Madalena, se eu não me engano. Tem essa história. Não é? E teria vivido no Egito. Então, imagina, no Egito, uma igreja ter a imagem da Nossa Senhora durante 3 anos.
aparições durante 3 anos, é pra, no mínimo, você ficar curioso sobre o assunto, né? Sim, sim. E aconteceu em 68, não é um caso tão antigo assim, é antigo, mas nem tanto. Tem testemunhas vivas ainda? Você chegou a conversar com alguém que esteve lá? Não. Eu procurei, quer dizer, tem o nome de pessoas que apareceram, foi o presidente do Egito na época, o Gamel, que já faleceu, o Papa Kyrillos também, VI também já faleceu, mas não fala o nome assim, primeiro porque eu até achei alguns artigos, mas estão em árabe. Até pelo Google, eu tentei fazer tradução no Google aqui, tá horrível. E não cita nome de pessoas. Mas provavelmente, 68, provavelmente, vai ter muita gente ainda viva que testemunhou o fato, em loco. Eu nasci em 75, a última aparição foi em 71. Então, se alguém com 10 anos viu lá em 71 pela última vez, hoje em dia ele tem 58 anos, tá vivíssimo. Então, se alguém quiser pesquisar, fazer uma pesquisa legal, escrever sobre isso, tem testemunha viva, que é o mais interessante. E você chegou a conversar com algum pesquisador que foi lá e estudou o caso in loco e conversou com os testemunhas? Não, esse caso não cheguei a conversar com nenhum pesquisador. Eu conversei na época, como a gente conversou sobre as aparições marianas. Isso eu conversei com o Joaquim Fernandes. Entrevistei pro meu canal, ele falou, ele pesquisou esse caso, mas eu não cheguei a conversar com ele sobre esse do Egito. E é até uma oportunidade legal de retomar essa conversa com ele, quem sabe ele também não esteve lá, porque ele é muito interessado pelo assunto. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Como é que foram essas aparições? Você falou lá que a primeira pessoa que viu foi o mecânico lá, o Mohamed Farouk. Isso. Ele viu, começou a chamar o pessoal e as pessoas começaram a se aglomerar ali. Como que foi o evento em si? A imagem lá da Nossa Senhora, ela se movimentava, ela ficava estática, tinha algum som, tinha alguma coisa? Como é que era? Nada, a imagem era estática, simplesmente a imagem como se fosse um holograma mesmo. O Mohamed, ele viu, né, ele trabalhava em frente, ele era o mecânico, e ele pensou que a mulher estava tentando se suicidar, era uma mulher querendo pular. Ele achou que fosse uma mulher querendo se suicidar de cima da cúpula da igreja. A gente já começa por aí que não era uma coisa assim, uma pareidolia de uma luz. Pra ele achar isso, ele realmente viu uma mulher ali em cima. Não, e você vendo as fotos, é incrível você ver as fotos. Você vê as fotos da imagem, até com a auréola, né, com brilho em cima da cabeça, e ao redor e perto da imagem também ilumina a estrutura da igreja, perto onde aparece a imagem, ela também fica iluminada com um brilho, vamos dizer, um brilho... Uma áurea santa, sei lá, uma coisa, vamos falar assim, uma áurea brilhante. E você vê nas fotos que aparece isso mesmo. E aí, quando o Farouk viu, outros 2 homens que também notaram, viram a mulher e foram falar com a polícia. É nesse momento que começou a juntar gente. Todo mundo vendo aquela aparição, achando que fosse uma mulher querendo... Se jogar lá de cima. Aí a polícia chegou aí lá, viu, mas falou que era só o reflexo das luzes da cidade. A polícia viu também. Cara, mas olha só, eu não tava lá, eu não posso falar, mas vendo a foto, isso pra mim nunca foi o reflexo de alguma coisa. Não é, mas é aquela mesma desculpa, né? Balão meteorológico, reflexo, é passarinho. Então, a gente tenta explicar de alguma forma, muitas vezes de forma mais prosaica possível, algo que a gente não consegue identificar. Pois é, agora, o que me chama a atenção, a gente vê imagens sacras em igreja, em livros, a imagem clássica de Nossa Senhora, que é uma mulher com um vestido longo, assim, um véu na cabeça, e ela tem, na maioria das imagens, ela tem uma áurea em volta ali da cabeça, como se fosse uma redoma de luz ali, uma coisa santa, mística. E você fala assim, pô, eles criaram essa imagem porque é uma representação e tudo. Aí, de repente, você tem uma aparição dessa, e é exatamente como Nossa Senhora é descrito. Não tem como você virar e falar que o que está vendo ali é uma pareidolia, não, porque é muito parecido com as representações de Nossa Senhora. Fernando, se você fez o episódio sobre as aparições marianas, né?
você fez o episódio dos 3 pastorzinhos que viram Nossa Senhora. Eles descreveram uma senhora com áurea na cabeça, com uma roupa brilhante. Se você vê, tem um desenho deles, inclusive, representação do desenho deles. Se você vê o desenho deles e você vê a foto da Nossa Senhora de Zeiton em cima dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquela roupa assim prateada, tipo de escama de peixe prateada, com a áurea na cabeça e as mãos juntas. Você vai ver a mesma imagem. Agora, uma coisa que aconteceu lá em 1913, as aparições, 1909, 10, com algo que aconteceu em 1968, que depois, no dia seguinte, apareceu de novo, e nas semanas seguintes, ela apareceu de 2 a 3 vezes por semana até 1971. Se alguém quisesse desvendar lá esse negócio, sei lá, subia na cúpula, filmava de outro, tentava descobrir, não apareceu. Vamos dizer, é um golpe de marketing de turismo do governo do Egito. O governo do Egito é muçulmano. Por que ele vai querer atrair cristãos pro Egito? Eu nunca tinha pensado por esse lado ali, que por eles serem muçulmanos, eles não teriam interesse nenhum em estar promovendo uma parada dessa, que vão pôr aspas aqui, da religião, como é que eu posso dizer? É a contrária deles, é a religião que não é a deles, entendeu? Não faz sentido. Lá quem venera a Nossa Senhora é a igreja ortodoxa cóptica. Ortodoxa vamos assim dizer, bem resumidamente, ela tem um viés cristão. Não é o cristianismo apostólico romano, mas é ortodoxo. O Império Romano já foi ortodoxo também. E ele virou... ele teve a ocupação ortodoxa, né? Teve a religião ortodoxa e depois virou romano-cristão. Mas não pode ser um golpe de marketing para um negócio desse. Não entra na minha cabeça. É a mesma coisa você levar lá pro Irã, lá pro Iraque, lá pro Paquistão, inventar a aparição de Jesus Cristo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Agora, você acha... Já vamos começar a entrar no campo da especulação. Você acha que essa aparição que teve lá, ela realmente tem alguma coisa de santa e ela apareceu lá justamente porque a população de lá, a cultura de lá, não dava tanta ênfase assim pra essa história e ela quis, tipo, meio que se mostrar e falar assim, olha, eu vou... de novo aspas, vocês estão rezando pro Deus errado. Eu acho que não. Eu acho que foi uma aparição, assim como... Por que apareceu para 3 pastorzinhos no meio do nada em Portugal? Por que o sudário lá da Santa de Guadalupe a imagem dela não pegou fogo? Se ela quisesse aparecer para... Não, olha, vamos fazer o seguinte. Ela apareceu no meio, em cima de uma pirâmide do Egito, porque foi no Cairo. Em cima de uma pirâmide no Egito. Eu acho que não há pode haver mensagens, mas eu não acho que há um objetivo, assim, de vou angariar mais... rebentos, vou ganhar mais ovelhas pro meu rebanho. Não. Mesmo porque quem é cristão acredita que Cristo nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher o que quiser. Ele não importa. Ele importa que as pessoas sigam ele. Mas não obriga ninguém a segui-los. Senão não teria outras religiões. E no final das contas, todas as religiões têm uma mesma origem e têm o mesmo Deus. Só o nome que é diferente. Exato, a interpretação das pessoas que viram aqui que foi diferente e deu origem a várias religiões. Exatamente, o Deus só muda de nome, é o mesmo Deus que criou tudo e todos, que todas as religiões, as boas religiões, todas as religiões, não são boas não, todas as religiões, elas pregam o amor entre as pessoas, todas. Algumas pessoas desvirtuam alguma coisa de religiões para explicar aquilo que elas estão fazendo, para ter uma razão de fazer aquilo, mas todas as religiões, se você for olhar, todas elas pregam entendimento entre as pessoas, o amor entre as pessoas e tudo mais. Então, não acho que tenha sido essa a intenção dessa aparição. Ela surgiu lá, não sei porquê. Não é nem a igreja mais bonita. Imagina, ia ser lindo se ela aparecesse Aparecida, aqui no Brasil, nessa imensa igreja Aparecida. Mas não tem uma razão. Continuando no campo da especulação, agora eu vou te pedir sua opinião. O que você acha que foi isso lá? Qual que é a sua opinião? Como o Thiago Luchiquete, foi um milagre. Pra mim foi um milagre. Eu sou batizado, eu sou católico, não sou praticante. Eu falo que eu sou espiritualista. Tudo que é bom de todas as religiões eu pego pra mim, independente da religião. Não tenho problema nenhum com nenhuma religião, nenhum. Mas eu acho que o que aconteceu ali é um milagre. Pra mim foi um milagre. Se você tá esperando que eu vá falar que é um extraterrestre, não, pra mim não é. Pra mim é um milagre mesmo. Eu ia tocar nisso agora, porque, poxa, o lugar que ela apareceu, a imagem que tinha ali de luz e tal, se remete muito a um evento ufológico, cara. Alguma coisa apareceu ali e tal. Nesse caso aí, já vou até aproveitar e puxar o gancho para as aparições marianas. Você acha que todas as aparições marianas elas são fenômenos sobrenaturais, religiosos, santos, e não fenômenos ufológicos? Não, aí tem a diferença.
Nesse caso da Dzeitou, pra mim, é um fenômeno religioso, é milagre. As Marianas, pra mim, é um caso ufológico. A gente teve no Milagre do Sol milhares de pessoas vendo uma luz que surgiu do nada, depois de uma chuva, e quando essa luz reapareceu, ela secou as roupas das pessoas, Sim. secou o solo. Se não tivesse nada ali, se tivesse essa santa aparecendo ali, fizesse isso, podia até pensar que fosse um milagre religioso, mas não, a gente teve uma evidência física do que aconteceu nas aparições marianas, pelo relato das crianças e também pelo Milagre do Sol. A gente teve evidências físicas. Pessoas estavam molhadas, chovendo, lamaçal, milhares de pessoas. No momento em que apareceu o sol, entre aspas, secou tudo. E eu tô aqui em Brasília, a gente tá entrando agora na época de chuva. A gente fica na época de seca, sei lá, uns 6, 7 meses do ano. 6 meses do ano, a gente fica sem chuva. Se você lava uma roupa e coloca ela pra secar na época da seca em Brasília, ela seca em 30 minutos. Seca mesmo, fica dura, em 30 minutos. O que aconteceu lá no Milagre do Sol foi em questão de segundos. Apareceu, o pessoal sentiu um negócio quente, um bafo, um vento, secou tudo. O solo, inclusive. Então eu vejo essa diferença da aparição lá do Milagre do Sol, da aparição Marianas, com essa aparição aqui. Pra mim, essa aqui, pra mim, ainda é uma aparição de um milagre, uma aparição religiosa, mesmo porque, e eu posso estar errado, eu não encontrei nenhum relato que fale de luzes envolvendo um objeto no mesmo local. Eu não encontrei. Se alguém tiver, quero saber. Mas eu não encontrei nenhuma evidência de avistamento de alguma coisa assim, diferentemente lá do Milagre do Sol. É porque, eu tô te perguntando isso porque quando eu comecei a pesquisar sobre esse caso, que eu, igual eu te falei, já queria gravar outros casos de aparições marianas, então eu comecei a pesquisar. Um ouvinte falou, tem esse caso lá em Zeiton que é interessante. Eu fui pegar pra ver. E o que muita gente relata é que a aparição que estava lá em cima, olhando assim com calma, ela era meio translúcida, igual se ela parecia ser um holograma. Aí, recentemente, lá na audiência do Congresso dos Estados Unidos, o David Grush falando que ele tanta coisa, ele sentou o princípio holográfico, né, que eu já expliquei aqui várias vezes, eu não vou entrar em detalhes de novo para explicar o princípio holográfico. Mas, na hora, eu não consegui desvincular isso aí a uma aparição, um evento ufológico, e que meio que, sei lá, ali o princípio holográfico estava sendo aplicado nesse caso. Você não acha que pode ser alguma coisa nesse sentido, não? Não, poder pode. Na ufologia, na pesquisa ufológica, a gente não pode descartar nada. Lá tudo pode, né? Lá tudo pode, é um campo amplo, onde tudo pode, desde as coisas mais esdrúxulas até algo mais possível. A gente não pode descartar nada. Mas nesse caso, eu não vejo. Eu não consigo ver. Esse princípio holográfico, eu vi também ele falando que é uma conjectura especulativa sobre teorias da gravidade quântica, proposta pelo Gerhard Hooft e difundida pelo Leonardo Susskind. Eu não sei se aplica aqui. Eu juro pra você que eu não sei se aplica aqui. Pra mim, pra ter esse princípio holográfico, pra ser um evento ufológico, eu tinha que ter mais elementos ufológicos nesse caso. Como luzes, alguma coisa, avistamentos anteriores. Avistamentos antes, ou depois, ou durante, e eu não tive isso. No caso do Milagre do Sol a gente teve, no caso das Marianas a gente teve o relato das crianças falando, e tiveram relatos de luzes naquela região, no período que elas viram. Então, se vai juntando as pontinhas do quebra-cabeça para tentar montar o quebra-cabeça. Nesse caso, para mim, só tem uma peça esse quebra-cabeça. Para mim, essa peça foi realmente uma aparição religiosa, inexplicável. Pode até, lá na frente, alguém chegar e falar, não, isso foi criado, foi inventado. Se provarem que foi criado, foi um efeito holográfico, realmente, ok, sem problema. Hoje, a minha opinião é que para mim foi um milagre religioso, sim. É que quando a gente pega para ver esses casos, igual, vou dar um exemplo da escola Ariel. As crianças da escola Ariel viram uma nave, tiveram um contato telepático com o ser, e o ser mandou uma mensagem para eles, tudo ali de preservação do mundo e não sei o quê, tentando passar uma mensagem para as crianças, que até o momento ali eram só crianças, eram estudantes de uma escola, não teriam como, sei lá, meio que espalhar essa mensagem para o mundo e fazer o que os seres queriam ser passado adiante. A gente citou no começo aqui que não é uma região católica, é uma região de tradição muçulmana, e pra mim, na minha cabeça, faria muito mais sentido uma aparição dessa, sei lá, no Vaticano, ou então num santuário maior dedicado, alguma coisa assim. Isso meio que me buga. Por que seria ali, então? Se não é um local assim que as pessoas teriam tanta devoção ou acreditariam nela? Aí eu te faço a mesma pergunta em relação à ufologia. Por que um disco voador não pousa aqui na esplanada dos ministérios?
eu sempre pensei nisso. Não há uma explicação por quê. Por que eles aparecem sempre pra... Sempre não, né? Na maioria das vezes, aparecem no interior do Brasil, para uma ou duas pessoas, no interior de algum outro país, não num centro muito grande. Existem casos, óbvio, no centro, em Brasília, em Nova York, no Rio de Janeiro. Existem, óbvio que existem. Existem militares filmando, como a gente viu recentemente. Mas não há uma explicação para isso. O que muita gente diz, e aí são os céticos tentando explicar essa aparição, é que havia um sentimento de que a derrota do Egito na guerra árabe-israelita, que aconteceu em 1967, foi o resultado do pessoal ter abandonado a fé deles em favor de ideias e sistemas de crenças feitas pelos homens. Quer dizer, seria uma jogada, aí eu entro com a palavra jogada, do governo para restabelecer a fé do povo egípcio. Só que, de novo, cai naquela. A religião oficial do Egito, vamos assim dizer, não é a católica, nem ortodoxa, é a muçulmana. Além do que, eles acreditavam em vários deuses, né? Na época do Egito Antigo. Sim, é porque você pega ali o Milagre do Sol de Fátima e você vê que a igreja manipulou um evento ufológico ali, guardando as crianças e fazendo elas mudarem o depoimento delas para depois expor ao público como se fosse uma propaganda da Igreja Católica. Exatamente. Ali foi um evento ufológico utilizado pela igreja e que colou muito. Aqui eu não vejo isso. Aqui eu não vejo essa intenção. E mesmo porque, como você falou, na Escola Ariel, que tem até Netflix, tem Encontros, uma nova série na Netflix de 4 capítulos. Muito boa. Que fala da Escola Ariel. Inclusive aparece um cara falando que ele que inventou tudo. Ele e um amigo dele, que foi uma pedra brilhante e o disco voador. Quem não assistiu, assista, dei um pouquinho de spoiler. Ele lá, 2 ou 3 crianças, elas tiveram um contato telepático com o ser. Nesse caso, as meninas, os pastorzinhos também tiveram esse contato com a Nossa Senhora, lá em Portugal. Mas nesse caso não teve. E aí você vai falar, mas eram muitas pessoas. Certo, eram muitas pessoas. Na Escola Ariel eram 60 crianças. 3 tiveram esse contato telepático. E todas viram o disco voador, e todas viram... Quer dizer, a grande maioria viu o disco voador, e eu falo disco voador porque era um disco mesmo. E outras tantas também viram o ser baixinho, preto, com olhos grandes, mas com risco no meio. Aí, o relato delas foi muito, muito legal, porque todos falaram praticamente a mesma coisa. Os relatos foram tomados pelo John Mack de forma separada. Então, nesse caso aqui, eu não vi, não houve essa transmissão de pensamento, vamos assim dizer. Foi uma simples aparição. Uma simples aparição que pode até significar, gente, olha, vamos ter fé. Vamos ter fé, vamos acreditar num ser superior, vamos acreditar no Criador, vamos acreditar em tudo. Não sei, vai que nesse vácuo de perder a fé, o povo egípcio perder a fé depois que perdeu a guerra para Israel, Nossa Senhora chegou assim e falou, minha oportunidade agora de mostrar para as pessoas quem eu sou e quem sabe, não obrigar, mas quem sabe alguém se interessa em conhecer mais sobre a minha igreja. Não sei. É porque é uma coisa que te buga assim também, porque se você for parar a pensar, o que é real, se a Nossa Senhora, Deus, Jesus, tudo é real, por que eles se mostrariam ali, não falariam nada, absolutamente nada, com a intenção das pessoas acreditarem nele e ele ir embora, saca? É uma coisa assim que meio que me buga muito, como várias aparições ufológicas, ela vem, sei lá, o ET pega um pedaço de pedra do chão e vai embora. Por que ele pegou aquela pedra? Não sei. Por que teve essa aparição aí, não sendo ufológica, e não foi dito nada, não foi passada nenhuma mensagem? É uma coisa que me faz pensar muito. Sim, eu concordo, mas não sei também. Eu não sei se é o modus operandi. Por exemplo, tem muitos extraterrestres que só olham pra você e não falam nada. De novo, o Milagre do Sol. Não falou nada, simplesmente apareceu. Aí tem aquela frase que fala, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu tava pensando nisso. Então, uma imagem dessa, vista por milhares de pessoas, fotografada, filmada, o presidente do Egito, muitas vezes o silêncio impacta mais através de uma imagem do que as próprias palavras. Imagina se lá ela começa a falar, gente, vamos cuidar do mundo, vamos não sei o que, mas aí o pessoal fala, sim, mas o mundo já tá cuidado. Por que você não cuida do mundo? Não é você que tem que cuidar do mundo? Aí começa a questionar a palavra, entendeu? Do que estão falando. Se você começa a falar, a pessoa começa se você fala, a pessoa começa a te questionar. Se aparece uma imagem, você tá livre para interpretar da forma que você quer. É exatamente isso. A imagem está lá, ela não tem que se explicar. Exato, você se interpreta e cada um tira sua própria interpretação daquilo. Não tem ninguém forçando você a pensar do jeito que ela quer. Não vai dar brecha para as pessoas questionarem o que você está falando. Você vai ver aquela imagem e falar, caraca, aquela imagem. Uns vão olhar e falar,
Isso é mentira. Outros vão ser impactados e falar, caramba, eu tenho que ver mais, tenho que saber mais sobre isso. E se converte para a religião ortodoxa, cristã, não sei. Então acho que nesse caso é isso, a imagem que apareceu lá e a gente está supondo que seja uma imagem verdadeira, religiosa, que eu acredito que seja, ela impactou, pode ter certeza, deve ter impactado milhares de pessoas. Qual que é a posição da Igreja do Vaticano sobre isso? Por que minha pergunta? Se eles assumirem que uma aparição dessa é real e aconteceu num país que não é tradicionalmente católico, qual que é a posição deles? Eles reconheceram ali? Eles chegaram a emitir algum comunicado, alguma coisa? Eu fiquei curioso agora nesse sentido. Não, eles reconheceram, tá? Como a gente falou, os monges mandaram um relato para a Igreja Católica, para o Vaticano. Eles investigaram, fizeram a própria investigação e confirmaram que era uma aparição real da Nossa Senhora. Para a igreja isso é ótimo. Por quê? Vamos pensar comercialmente. A igreja quer cada vez mais fiéis. Óbvio. Comercialmente que eu digo assim, não em dinheiro, mas em poder. Ela quer ter mais pessoas. Porque uma religião só sobrevive se você tiver adeptos a ela. Se não tiver mais adeptos, a religião desaparece. E ela viu uma excelente, não é oportunidade, ela viu um excelente exemplo de que a Nossa Senhora, que vamos dizer uma santa cristã, pode aparecer em qualquer país. Mesmo que a religião daquele país, a maioria da religião não seja cristã. Fala assim, a nossa igreja ela é presente em todo o mundo. Você pode ser um cristão ou um ortodoxo no Egito, no Afeganistão, porque a nossa igreja está presente. E a maior prova disso é que a Nossa Senhora apareceu no seu país, onde a maioria não é cristã nem ortodoxa, é muçulmana. Então, para a igreja foi um excelente negócio, entre aspas, vamos assim falar. E ela investigou, do jeito dela, não sei como foi essa investigação, ela investigou e comprovou que era realmente foi um evento real que aconteceu. A gente estava citando aqui no episódio, a gente falou basicamente da aparição de Zeiton. A gente citou também o milagre de Sol de Fátima, mas existem outras aparições marianas famosas também, né? A gente tem várias. A gente tem Nossa Senhora de Guadalupe. A gente tem aqui no Brasil. A gente tem lá nos anos 40, em Saragoça, na Espanha, Nossa Senhora do Pilar. Se você der uma googada, isso eu fiz ontem, você vai ver assim, quase uma centena de aparições da Nossa Senhora. E aí ela vai mudando de nome, né? Nossa Senhora do Belpasso, Nossa Senhora da Rainha da Obediência, Rainha da Paz, Imaculada da Pureza, Nossa Senhora de Quiberro, Nossa Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz na Bósnia Herzegovina em 81, até hoje ela ainda aparece. E a mais recente, que se tem notícia, foi em 2009, aonde? Em Gizé, no Egito. Gizé, no Egito, é a pirâmide de Gizé. Apareceu alguma coisa na pirâmide? 3.000, não, na cidade, né? 3.000 pessoas viram a Nossa Senhora de Huarak. Em 2009? Em 2009. Nossa Senhora de Huarak. Caramba, velho. E como é que foi essa aparição? Foi em Huarak, no Egito, no dia 11 de dezembro de 2009. Um grupo de pessoas viram várias luzes sobre uma igreja. Isso tem imagens na internet. Ela apareceu sobre a igreja o nome da igreja eu tenho que até pesquisar aqui, é Huarak Hadar. Na madrugada do dia 11 de dezembro, a 1 da manhã. Ela apareceu, eu tô lendo, tá? Isso aqui agora, porque eu guardei, que eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu guardei. A Santa Virgem, ela apareceu em cima é porque eu traduzi do árabe, em cima da igreja. Ela estava vestindo roupas luminosas e ela apareceu em cima da abóboda da igreja. A roupa luminosa dela era um vestido branco e tinha um cinto azul royal. Na cabeça ela tinha uma coroa, do qual saíam luzes que refletiram na cúpula da igreja. Então, se procurar na internet, você vai encontrar. É que eu tô lendo aqui que estava em árabe, eu traduzi no Google, não sai muito bem. Mas cerca de 3.000 pessoas viram isso. Todos os moradores locais viram o fato. Que aconteceu de 1 às 4 da manhã. O pessoal tem foto. O pessoal tirou foto, filmou. E aí cai naquela mesma. Tá em 2009, pode ser um golpe de marketing, mas a gente cai naquela mesma. Sim, não é a região propícia. Não é uma região propícia. Pode ter represália do governo, não sei se pode, não pode, mas é um risco. E foi o último relato que tem registrado é esse. E a gente tem vários aqui. A gente tem, por exemplo, em 87, 88, a gente teve em Congonhal, no Brasil, a Nossa Senhora da Rainha da Obediência. Cara, eu nunca ouvi falar desse. No dia 3 de junho de 87, o Alfredo Moreira Filho, na cidade de Congonhal, ele viu em Minas Gerais, Congonhal em Minas Gerais,
ele viu a Nossa Senhora em cima da igreja de Congonhal. Então, tem aquele caso também de Baturité, no Ceará, em 1994, do tal vidente de Baturité. O José Hernani dos Santos. É um caso pesquisado pelo Reginaldo de Ataíde, que fotografou algumas coisas estranhas no céu. Eu particularmente vi as fotos e não me convenceu muito as fotos do Reginaldo de Ataíde. Mas foi todo um bafafá lá, né? Muitas pessoas indo lá pra ver as manifestações e tudo. Não, foi num local chamado Brejo, lá na região de Baturité. Era uma zona rural, assim, sabe? Mas ao que parece não foi reconhecido pelas autoridades ali religiosas da região. E tem o caso também da minha avó, né? Que eu já contei aqui uma vez, né? Sim. Minha avó, ela era pequena, adolescente, e ela morava no sítio, saiu para olhar as estrelas, e ela viu uma mulher brilhante flutuando em cima da casa onde ela morava. Ela ficou olhando, e aquela mulher lá olhando para ela, e ela olhando, né, as duas se olhando, e ela interpretou como sendo Nossa Senhora. E depois de uns 15 minutos olhando, ela resolveu entrar para dentro de casa e voltar depois para ver, né, se ela ainda estava lá em cima da casa. E daí quando ela voltou, já não tinha mais. Eu tô vendo uma mulher voando assim na minha casa, eu vou entrar pra dentro, depois eu vou... Puxa, é de família essa calma que você tem, né, cara? É de família. Uma coisa que me buga muito, cara, eu vou citar aqui o caso Cláudio, porque conversando com o Lauro aqui sobre o caso Cláudio, uma das aparições que teve das luzes lá foi em cima da igreja da cidade. Essas aparições, esses fenômenos acontecerem não sempre, mas geralmente próximos ou em cima de igrejas, de locais sagrados, é uma coisa que me chama muita atenção. Se essas aparições, elas sabem que aparecendo ali, elas vão ter um peso maior, ou se vai chamar mais atenção, eu não sei, é uma coisa que me buga muito. Por isso que quando o Tiquete falou ali que ele acha que foi um evento, assim, milagroso, tal, realmente santo, eu não descarto essa possibilidade, porque qual a relação desses locais com essas aparições? Por que sempre igreja? Não, eu não vejo como sempre, é como eu falei, eles não escolhem um lugar pra ir, escolhem. No caso, Cláudio foi em cima da igreja, a gente teve o Blackout Nova York, que foi em cima de Nova York, a gente já teve aqui em Brasília em cima de um presídio, a gente já teve no Rio de Janeiro em cima do mar, em frente à Avenida Niemeyer, ali entre a Barra e São Conrado. Então não há um local específico que eles apareçam para chamar mais ou menos atenção. Fazendo um parênteses, eu parto do princípio, isso falando sobre ufologia, que eles tentam não aparecer pra gente. Pra mim, eles não querem aparecer. Pra mim, eles não querem ser vistos. A palavra é essa, eles não querem ser vistos. Eles não querem que a gente veja o que eles vêm aqui fazer. Em um outro caso, a gente tem a sorte de ver, em um outro caso, eles interagem, mas todos esses anos que eu já pesquisei, que eu pesquiso, tudo que eu já li, tudo com quem eu já conversei, a minha conclusão é que eles vêm para o nosso planeta fazer o que tem que fazer, não querem ser atrapalhados, não querem ser vistos, não querem publicidade e vão embora. A gente tem sorte. E eles têm azar, de vez em quando a gente filmar, a gente vê algumas raças vêm e comunicam, outras vêm e não se comunicam. Então, a escolha do local, não sei se é predeterminado ou é aleatório, ou, por exemplo, foi flagrado naquele momento em cima daquela igreja, mas pode ter surgido lá, vindo lá do mato. E aí, no momento que a pessoa viu, ela estava em cima da igreja, para ter vindo lá da zona rural. Sim. Vai se deslocando, vai pela rodovia e quando a pessoa olha, ela está em cima da igreja. Aí tem essa conclusão. Então, para mim, eles não têm um plano de voo para assim, vamos em cima da igreja, porque lá o pessoal vai achar que a gente vai dar mais impacto. Não, eu não acredito nisso, não. E aqui, eu não posso deixar de fazer essa ligação com esse caso. Eu sempre fiz essa ligação, digamos assim, essa ligação mariana, essa ligação santa, com o caso da Maria Sintra. O que você acha do caso da Maria Sintra? Porque o ser que ela viu é basicamente parecendo uma santa. Sim, o caso Maria Sintra, mas o caso Maria Sintra é um caso 100% ufológico, na minha opinião. A aparência do ser que ela viu realmente era uma mulher, pele branca, com uma túnica meio azulada, meio branca, que brilhava um pouquinho, mas ela mesma, Maria Sintra, nunca falou, nunca supôs que fosse um santo, que fosse Nossa Senhora. Sim, isso nunca foi citado no caso. Eu que tô fazendo essas analogias, sacou? Não, mas é a aparência. A gente, como tem dezenas de tipos de seres extraterrestres, a gente tem uma tipologia de um ser que é muito parecido com o ser humano. Então, o que a Maria Sintra viu lá... E outra coisa, quando a gente fala de Deus não, porque Deus não tem uma imagem, né? Mas de Cristo, Nossa Senhora é Maria porque ela era um ser humano, era uma mulher,
né, que existiu e tudo mais. E Jesus Cristo também, mas a gente sempre tende a trazer essas imagens ao mais semelhante a nós, mesmo porque Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E aí uma pergunta para um próximo programa. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um Grey não é filho de Deus? Ponto de interrogação. Putz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Para um próximo debate aí com especialistas. Você citou um ponto interessante. Maria era mãe de Deus, era humana. Por que quando a gente vê essas aparições marianas, elas têm a imagem de Nossa Senhora, que tecnicamente seria uma humana e tá ali assim? Ela foi ascendida, ela foi levada. Eu sei que você não vai ter uma explicação 100% para isso, mas qual que é a sua teoria sobre isso? Não, Maria, ela é uma santa, né? Ela pariu Jesus. Então, ela era um ser humano. Então, ela tem que ter a aparência de um ser humano. E depois que ela se tornou santa, ela foi escolhida, né, pelo anjo Gabriel para parir, para ser mãe de Jesus. Ela era virgem, segundo a Bíblia. Ela pariu Jesus e ela foi. Quem pare Jesus, no mínimo, vira uma santa. Não tem como não ser. Ainda mais da forma que foi, virgem e tudo mais. Então, as pessoas relatam aquela aparência porque era a aparência, não sei se essa era a aparência de Maria, pele branquinha. Porque se eu for pensar, isso é uma discussão até arqueológica, histórica. Se você for pensar, o povo daquela região, ele era moreno, né? Os cabelos não eram lisinhos, porque é daquela região, o sol muito forte e tudo mais. Não é a aparência nórdica. Sim, tem até uma recriação do verdadeiro rosto de Jesus, que seria totalmente diferente da imagem que a gente conhece. Sim, um rosto mais redondo, com cabelo crespo, nada de olhos claros. Mas aí você vê, aí a cultura ocidental, né, que foi transformando, foi moldando. A Igreja Católica é romana, Roma é Europa. Foi moldando isso aí. Se você for pescar, é um debate histórico, arqueológico. Então Maria teria que ter aparência humana, e a gente representa Maria com uma pele branquinha, algumas vezes olho claro, não sei o que. Então, é bem normal que a gente represente e a gente interpreta. E vou fazer só um parêntese. Quando um caso do Gevaer, quando fazia suas imersões lá no Pará, no norte do Brasil, Pará, Amazonas, ele chegava pro pessoal lá dos ribeirinhos e falava o seguinte: você já viu disco voador? Você vê bolas voando aqui? O cara fala: não, eu nunca vi isso. O que eu vejo são forno voador. Eu não sei, forno? Se nós virmos, o que é pra gente um forno? Um forninho, aqui onde você põe a pizza. Só que o forno, pra esse ribeirinho, e o Gevaer viu, ele falou: esse é um forno. O que é um forno? É aquilo ali. Era uma bacia e a mulher amassava mandioca para fazer farinha de mandioca ali. Então o que o cara via no céu? Era um forno voador. O que era um forno voador? Era uma bacia de cabeça para baixo. Era meio disco voador. Então a gente tenta interpretar algo que a gente não conhece, buscando na nossa mente algo que a gente conheça. Sim, buscando referências, exato. Os romanos, quando viam objetos voadores não identificados no céu, eles falavam que eram escudos flamejantes, carruagens de fogo, porque era o que mais se assemelhava ao que eles viam, ao que eles conheciam. Sim, é a mesma coisa que a gente tem um avistamento hoje e perguntar como é que foi. Lembrava muito um micro-ônibus, porque é a referência que a gente tem hoje. Exatamente. Então, ninguém tinha uma explicação técnica para aquilo. Então, quando a gente hoje vê a Virgem Maria com a imagem e semelhança que a gente vê nas fotos, é porque a gente interpreta daquela forma. Se a gente um dia tiver cara a cara com ela e falar: me mostra sua verdadeira face, pode ser algo que a gente não imagine. A gente já citou isso aqui várias vezes também, que de repente se mostram dessa forma porque a gente aceita melhor essa forma. Exato. Se mostrasse ali com uma forma assim que, não sei se você assistiu ou leu o livro do Arthur C. Clarke, O Fim da Inocência, que os seres têm uma aparência demoníaca e se eles se mostrassem com aquela aparência demoníaca, eles seriam rejeitados. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Falamos aqui de aparições marianas e do caso da Nossa Senhora de Zeiton. Levantamos várias questões. Tiquete chutou uma bola aqui
Eu não consegui cortar ainda, mas isso que ele falou me mexeu muito comigo. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que são os outros seres? Não são criações de Deus? Essa pergunta bateu fundo em mim, cara, e tá me fazendo refletir bastante. Nós vamos voltar em próximo, não vou nem falar num próximo, não. Em próximos episódios, para contar as histórias de fantasma, e nós vamos voltar a falar desse assunto aí, que esse assunto me interessou demais. Até lá, Tiquete, te agradecer muito sua presença aqui, valeu mesmo, e vou deixar o espaço aí para você citar suas redes sociais, seus contatos, as pessoas que quiserem entrar em contato, conhecer seu trabalho, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, participar junto com o tio Fernando e com meu colega amigaço Jackson, que tem excelentes livros, vou até fazer um jabazinho pra ele. Noite dos OVNIs, UFOs na Lua, cara, vale a pena. Agradecer a presença, espero que o pessoal goste desse episódio, é bem interessante esses assuntos, pesquisem na internet também, pesquisem os livros do Fernando, que fala sobre as aparições marianas, e as minhas redes sociais, só procurar como Desvendando Mistérios, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, no TikTok, você vai encontrar um pouco mais sobre o meu trabalho lá. E eu vou deixar todas as redes sociais do Tiquete, todos os contatos dele na descrição do episódio. E lembrando todo mundo que na descrição do episódio também tem nosso link pro nosso Apoia-se. Entra lá, dá uma força pra gente, ajuda a manter o podcast no ar aí. Aproveita e entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá todo mundo lá pra gente trocar uma ideia, discutir esses assuntos. Que esse episódio eu tenho certeza que vai gerar discussões, vai gerar um bate-papo legal, porque tem muita coisa aí pra gente discutir. Muita coisa. Agradecer a todo mundo que nos escutou até aqui e nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. Acredite, se quiser.